Caros alunos, tudo bem com você? Sou o professor Carlos Bárbaro, professor de História, e vamos começar a nossa aula. Portanto, fique ligado. E o nosso tema hoje é o Estado Moderno Português. Como surgiu o Reino de Portugal? Por que Portugal é muito importante para nós brasileiros? Qual a sua contribuição para a nossa cultura? Você vai descobrir aí, ó. Fica ligado, vamos começar. Aqui, meus alunos, estamos vendo aqui a localização geográfica do Reino de Portugal. Observe que o país está localizado na Península da Ibéria, ou a Península Ibérica. E aqui nós temos alguma coisa interessante. Por exemplo, a leste, nós temos as terras da Espanha. A oeste, nós temos o Oceano Atlântico. Ao sul, nós temos o Oceano Atlântico também. E a norte, terras da Espanha. Vamos lá. O Estado Moderno Português. Como esse Estado surgiu? Bem, durante o século VIII, não é isso? Parte da Península Ibérica ela foi dominada pelos muçulmanos. Olha só que interessante. Professor, quem são os muçulmanos? Os muçulmanos são pessoas que têm uma religião diferente da nossa. Eles adoram a Alá, não é isso? Eles são árabes que adoram Alá, aquela religião lá do Oriente Médio. E eles ocuparam a Península Arábica, principalmente a parte sul. Bom, só que os portugueses, né, eles estabeleceram um governo próprio e passaram a administrar a região. Observem só uma coisa interessante, que esses portugueses, eles eram muito inteligentes. Eles já tinham um governo próprio e se auto-administrava, ok? Eles eram cristãos, portanto tinham uma religião, católicos apostólicos romanos, e eles ocuparam o norte, né, da Península Ibérica. Observe que o sul estava ocupado pelos muçulmanos, ok? E eles passaram lá do norte a organizar expedições. O que é isso, professor? Expedições são guerras que você promove contra alguém. Então eles promoviam guerras para conquistar os territórios dos muçulmanos, tá bom? E essas batalhas, essas guerras, elas se intensificaram a partir do século XI e ficaram conhecidas como o nome de Reconquista. Então, o que seria Reconquista? São as batalhas travadas entre os cristãos portugueses e os muçulmanos, ok? Para recuperar a Península Ibérica. Então vamos lá. E aqui estamos aqui, né? Um exército de homens, não é isso? Eles vão para a Reconquista, que é as guerras contra os muçulmanos. Aqui temos aqui uma senhora aqui. Nós imaginamos que essa mulher seja a rainha, ok? E ao lado aqui os seus soldados. Todos eles são chamados de cruzados também. Eles tinham a cruz, não é isso? Como símbolo da sua religião, das suas batalhas, né? Você está percebendo aqui todos os soldados bem armados, com escudo, espadas, não é isso? Capacete, prontos para a reconquista. E aqui nós temos a formação de Portugal. Nessa época apareceu um cara chamado Dom Afonso. Dom Afonso, ele era um nobre, tá bom? E Dom Afonso fundou o Reino de Portugal. E ele se tornou o primeiro Estado moderno europeu. E Dom Afonso, ele deu origem à primeira dinastia do reino, que é chamado a dinastia de Borgonha. O que é a dinastia? É de onde vem, né, isso? A família dos governantes. No caso de Portugal aqui é de Borgonha. E esse cara, Dom Afonso, prosseguindo no ano de 1139, Dom Afonso começou a fazer e ganhar várias batalhas, não é isso?
contra os muçulmanos. Só que Dom Afonso ele batalhava contra os muçulmanos e também contra o reino de Leão e Castela, que na época eram partes do território, né, que futuramente formaria o reino da Espanha, ou reino de Espanha, tá bom? Dom Afonso continuou, e no ano de 1125, esse Dom Afonso, que era um nobre, ele passa a lutar para que a região, não é isso? Que não era conhecido com esse nome de Portugal. O nome dele era Condado Portucalense, não é isso? Para ele se tornar um reino independente. Dom Afonso era uma pessoa que tinha visão. E após essas batalhas, não é isso? Entre os portugueses e os muçulmanos, eles criaram o reino de Portugal. Os portugueses passaram a expandir, ou seja, a conquistar mais território, e esses territórios eram ocupados pelos muçulmanos. Já falamos né, lá atrás que os muçulmanos ocupavam o sul da Península Ibérica, tá bom? Vamos para frente. Aconteceu também uma coisa interessante, né? O rei, né, Dom Afonso, ele centralizou o poder, não é isso? Isso contribuiu para o desenvolvimento de Portugal e também a posição geográfica de Portugal. Lembre-se que Portugal ele estava localizado, né, à beira-mar, então fica fácil para você navegar. Tá bom? Isso facilitou a expansão de Portugal. No ano de 1185, subiu ao trono português a dinastia de Aves. Observe só que a dinastia antes era de Borgonha. Agora é uma nova dinastia que é chamada de Aves. E essa dinastia ela consolidou a unificação política do reino de Portugal. Ok? Mas como os portugueses eles conseguiram tudo isso? Bom, primeiro, os portugueses eles tinham conhecimento sobre navegação, não é isso? E na época os portugueses eram conhecidos como íberos ou ibéricos. Eles tinham esse conhecimento, eles tinham aprendido com os muçulmanos, tá bom? E esse conhecimento que eles aprenderam foram fundamentais para o desenvolvimento do país. E com esse conhecimento náutico, não é isso? Os portugueses iniciaram as grandes navegações do século XV. Essas navegações foi que possibilitou, meus alunos, a descoberta do Brasil. Não esqueça. E aqui nós temos um desenho aqui, não é isso? De alguns barcos, não é isso? Que navegavam em alto mar. Esses barcos eram conhecidos como galera, não é isso? E imaginavam na época também que existia no mar monstros, não é isso? Que destruíam os navios, tá bom? Então, mas isso é outra história que eu vou contar em outra aula, ok? Então, tchau, foi um prazer ficar com você, tudo de bom e até a próxima!